Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o especial 9 de julho, remontando os caminhos da Revolução Constitucionalista de 1932. Você que nos acompanha já sabe, nós passamos por inúmeros municípios, entre eles Socorro, Queluz, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá e chegamos então a Itararé, município a 413 quilômetros da capital paulista. Aqui vivem cerca de 44.500 habitantes. Neste local bem atrás da gente aqui, houve uma grande batalha, os paulistas defendendo o território do nosso estado. Nós estamos na divisa com o estado do Paraná. E aqui ao meu lado está o historiador, o professor Marcos Vinícius, que vai nos explicar, nos contar um pouquinho da história da Revolução Constitucionalista aqui no município em Itararé. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e um prazer estar aqui com vocês para poder contar essa história incrível que foi a Revolução em Itararé. Marcos, antes de a gente falar da Revolução de 1932, vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender o que significa tudo isso aqui para Itararé, por favor. Então, em 1930, a gente tem a chamada Revolução de 1930, que colocou Vargas no poder, e Itararé tinha sido um dos principais palcos da Revolução de 30, se não o principal, né? Se esperava uma grande batalha em Itararé, houve bastante confrontos, teve bombardeio da cidade, mas a grande batalha mesmo acabou não ocorrendo porque o governo federal acabou sendo deposto, o Washington Luiz acabou sendo deposto e o Getúlio Vargas chegou ao poder. E nesses quase 2 anos, né, o Getúlio Vargas governava sem Constituição e isso gera uma insatisfação na população de São Paulo que esperava derrubar ele, né, lá em julho de 32. E quando explode a Revolução em São Paulo, se esperava que Itararé de novo fosse uma defesa, né, contra as forças federais que agora estavam lideradas pelo Getúlio Vargas. Antes de 1930, houve algo importante para que se desse tanta importância a Itararé? Então, Itararé, já em 1893, no governo do Floriano Peixoto, ela vai ser um ponto importante para as forças de São Paulo fazerem uma contraofensiva, né, às forças federalistas que marchavam do sul, né, em direção aqui ao estado. E a partir daí, como a contraofensiva foi muito forte, né, a gente teve uma vitória importante contra as forças que vinham do sul, se construiu a ideia que Itararé era uma fronteira intransponível. Tanto que em 30 as tropas vão se localizar aqui para a defesa de São Paulo e em 32 isso se repete. Então a gente tem 1893, 1894, né? 1930 e 1932. Essas são as 3 grandes revoluções em que Itararé participou como um dos seus principais palcos. Quando a gente fala sobre a Revolução Constitucionalista de 32, obviamente então é interessante remontar toda essa história para a gente entender. Nós estamos num município muito importante no sentido de trazer essa história, porque Getúlio Vargas inclusive passou por aqui, né? Sim, em 1930, né, quando a gente tem a vitória do Getúlio Vargas, ele não estava na vanguarda, obviamente, né, mas ele estava em Ponta Grossa. E quando há a rendição do governo federal, ele passa de trem aqui, né, ele desembarca na nossa estação ferroviária, ele vai ser fotografado pelo Claro Jansson, um fotógrafo importante da cidade, que vai registrar tanto a Revolução de 30 quanto a de 32. E a passagem dele em 30 aqui marca a vitória, né, da Aliança Liberal, né, que tinha perdido as eleições, mas que agora tomava o poder por meio das armas. Então, em 30, Itararé tinha sido um marco muito importante. E quando estoura 32, se esperava que Itararé também tivesse uma participação muito importante, né, como foi. Eu fico tentando imaginar aqui, Marcos Vinícius, qual era o sentimento dos cidadãos de Itararé ao receberem Getúlio Vargas, né, na estação. Já havia um descontentamento, porque muitas vezes a história nos narra alguma coisa e nos deixa
questão ou questões para que a gente tente entender essa situação. O que esperavam os cidadãos aqui de Itararé, por exemplo, com essa chegada dele, e aí quais eram os sentimentos que já estavam ali perturbando talvez o município, né? A vitória do Júlio Prestes, né, nas eleições de 30 aqui em Itararé foi com uma esmagadora maioria dos votos. Itararé estava do lado do Júlio Prestes, do Washington Luiz, na sua maioria, mas sim, havia getulistas na cidade também, né, mas boa parte da população que votava, pelo menos, tinha dado vitória ao Júlio Prestes. Quando o Vargas chega aqui, a população ela comemora não necessariamente a vitória do Vargas, mas o fim das hostilidades, porque a cidade tinha sofrido alguns ataques, muita gente tinha ido embora, tinha sido muito traumático para a população, então o que foi comemorado era o fim da guerra, né? O fim das hostilidades. Então quando ele chega aqui, as pessoas vão receber ele na estação ferroviária, os poucos que ficaram na cidade, mas assim, a cidade eu posso dizer que tinham pessoas que eram a favor, né, do Vargas e pessoas que eram contrárias a ele. Então a cidade tinha esses dois grupos, né, mas se a gente for pegar pelo número de votos, a maioria da população, pelo menos até então, era contrária ao Vargas. Nesse tempo de 2 anos, né, como que a cidade se portava? A chegada dele em 30, né? A chegada dele é em 30, em outubro de 1930. E nesses 2 anos o que aconteceu é que foi feita toda uma mudança política na cidade. Um outro prefeito vai ser nomeado, um prefeito mais alinhado ao varguismo. Teve toda uma mudança, né, em nomes dos quadros políticos aqui da cidade, como mudanças de ruas também, nome de ruas para homenagear o Vargas. Mas uma coisa interessante é que a praça aqui, Francisco Alves Negrão, que é uma das principais praças da cidade, ela mudou o nome para a Praça João Pessoa, né, que era o vice do Vargas nas eleições e que acabou morrendo. E esse nome não pegou, né? Todo mundo chamava ainda de Praça São Pedro. Então, assim, teve todas essas mudanças, mas havia, assim, uma certa resistência a aceitar essas mudanças, né? Então, a cidade houve uma certa, não vou falar uma divisão por igual, mas uma divisão, sim. A cidade ficou dividida. Itararé fica a 413 quilômetros da capital, né? A gente, como eu citei aqui no início do nosso programa, esse especial já passou por alguns municípios e também estamos longe, nesse momento, do Vale do Paraíba. Cidades importantes como Cruzeiro, Queluz, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, municípios que também foram palco não só de batalhas, muito menos de batalhas, né, mas mais de defesa dessas cidades. A possibilidade de nós fazermos uma reflexão, de você trazer essa reflexão para a gente aqui, no sentido de entender quais eram as diferenças do que aconteciam, por exemplo, do que acontecia lá, né, nesses municípios, e aqui em Itararé. Existia alguma forma diferente no trato, da percepção dessa revolução? Eu acredito que Itararé, pelo seu papel, né, lá na Revolução Federalista, pelo seu papel na Revolução de 30, era um desejo do Vargas de tomar a cidade a qualquer custo, né? Então, parecia que tomar Itararé era entrar em São Paulo, e entrar em São Paulo era meio caminho ali para ele tentar sufocar a Revolução. Então, Itararé tinha um papel simbólico, né? Não só militar, assim, derrubar Itararé era de extrema importância para ele. Então, os embates que vão ter aqui vão ser bem violentos, muitas pessoas vão perder a vida aqui. Quando eclode a Revolução lá em São Paulo, o Coronel Ferreira Lobo ele manda uma ligação para a cidade. Lá na estação ferroviária, essa ligação chega, eles avisam o filho do Coronel Ferreira Lobo, ele logo começa a organizar a defesa da cidade. Estava tendo um baile em Itararé, era um sábado à noite, então todo mundo já fica meio preocupado pelo que aconteceu em 30, já se imaginava que os embates seriam violentos, como foram em 30. Então a população já começa a sair da cidade,
já começa a procurar abrigo em outros locais e só fica na cidade mesmo quem queria ficar para proteger os seus pertences ou quem não tinha condições de ir para outro lugar. Então se gerou um clima muito tenso na cidade, já imaginando que ela seria bombardeada. Mas o que é curioso é que, a princípio, as tropas constitucionalistas imaginavam que o pessoal que viria do sul, eles iam fazer uma adesão. Então, a princípio, não teve uma troca de tiros, mas quando percebe que essa adesão não vai acontecer, aí a gente tem bastante embates que vão marcar assim, a cidade de uma maneira bem profunda. A gente está bem ao ladinho, né, do estado do Paraná, então acho que essa se esperava muito que fossem solidários, mas não foi então exatamente isso. Houve ali um choque. E como é que era essa situação, né? De que forma eles se agrupavam, os paulistas, em relação na defesa e nesse combate? Então, como estoura lá a Revolução em 9 de julho, a gente já tem uma comunicação que a cidade tinha que se preparar, porque um novo conflito se iniciava. A cidade se prepara, o coronel Ferreira Lobo, ele manda esse recado para o filho dele, o João Batista, que começa a organizar a cidade. O filho dele, o João Batista, organiza a casa como um quartel-general provisório. Logo depois a casa vai virar um hospital de sangue para os constitucionalistas. Então já se espera, né, que esses embates vão ser violentos e há uma demora de chegar tropas aqui em Itararé, né? O entusiasmo que haveria uma adesão, eu acredito que tenha atrapalhado a defesa da cidade. Então começam a chegar tropas da Força Pública Paulista, que é a Polícia Militar, vai chegar um batalhão acadêmico aqui, que vai ficar conhecido como Batalhão 14 de Julho. Eles só chegam aqui no dia 15 de julho pela manhã, eles saíram de São Paulo, chegam a Itapetininga e depois de Itapetininga aqui em Itararé. Então, todo mundo já começa a se preparar, vão vendo aonde tem que fazer a defesa, que é a linha ferroviária, as estradas, né, que ligam a cidade e também alguns pontos, né, onde o rio, as margens dele são mais estreitas. Então, se organiza toda uma defesa da cidade e a população já, como eu falei, ela começa a sair da cidade. E no dia 15 de julho aí começam sim as hostilidades, troca de tiro, bombardeios. E como você disse, Paraná está aqui atrás, pertinho da gente, né? E a poucos quilômetros daqui tem o Morro do Pelame, que é um rio que corta aqui a região. E de lá as tropas federais bombardeavam Itararé, né? E esses bombardeios foram tão intensos, né, que a rua principal da cidade, que hoje se chama Rua São Pedro, ela ficou esburacada, ela vai ter marcas desses bombardeios. A torre da igreja matriz da cidade, ela foi atingida, né? Hoje é outra igreja, ela foi reconstruída, mas era uma igreja diferente, com uma outra arquitetura. Então a cidade, ela começa a ser atacada a partir do Paraná, né? Que a gente está bem pertinho aí. Então o rio Itararé, que está atrás de nós aqui, que divide Itararé né, de Sengés, né, São Paulo do Paraná, ele é a marca aí desses embates. Então, vários tiros vão ser disparados de lá para cá, né? Tem a Fazenda Morungava, né, que hoje é a Fazenda Santa Gil, que também foi um ponto importante aí dessa ofensiva das forças federais aqui em Itararé. E é interessantíssimo esse momento aqui que o Marcos está trazendo para a gente, porque bem atrás aqui de nós está esse morro, né? Está esse local. Sengés, Itararé. Itararé. Então está bem aqui atrás. E aqui atrás da gente, nessa montanha, foi esse palco da Revolução, né? Da Revolução Constitucionalista. É óbvio que não dá para falar de Itararé sem falar da Revolução e não dá para falar da Revolução sem falar sobre Itararé. E aqui aconteciam os combates bem atrás da gente e onde estavam também as trincheiras, onde havia toda a proteção. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Essas trincheiras, elas são construídas já em 1930, né? São reaproveitadas em 32.
e elas têm uma longa extensão. Agora, com o tempo, algumas delas foram desaparecendo, mas a gente tem essas trincheiras. A gente encontra aqui no Parque da Barreira vários objetos que remetem ao conflito, então é cápsula de bala, a gente encontra também cápsula de alguns tiros de canhão Krupp, né, que era o canhão que era utilizado na época. Então esse lugar aqui, se você caminhar por ele, você pode esbarrar aí com os vestígios dessa guerra. Então esse aqui talvez seja um dos locais mais importantes para a história da cidade. Você acredita, Marcos Vinícius, que depois de 92 anos ainda é possível encontrar alguma coisa por aqui? Sim, é muito provável que se encontre, né, esses objetos. Muitos deles que foram encontrados estão no Museu Municipal da cidade. E volta e meia alguém passeia por aqui e encontra esses artefatos bélicos, tanto aqui na Barreira quanto em outros locais, né? Também na onde passava a linha do trem também é possível encontrar esses objetos aí que são vestígios, né, do que aconteceu na cidade. Nesse confronto, né, participavam quem? Mulheres, homens, crianças, jovens, adultos? Então, aqui em Tararé a gente vai ter a participação da Força Pública de São Paulo, que é a Polícia Militar, desse batalhão acadêmico, né, que é o 14 de julho, que vai ser formado por estudantes de Direito e Medicina. Mas a população de Tararé mesmo ficou muito amedrontada, assustada, porque em menos de 2 anos era um outro conflito acontecendo, né? Em 30 já tinha sido bem traumático, 32 também vai ser traumático, pelo fato de que algumas casas vão ser bombardeadas, as pessoas ouviam o som da artilharia e se assustavam, né? Os aviões passando, né? Na verdade, São Paulo estava com um avião para poder fazer a localização das tropas federais, então tudo isso deixava a população bastante assustada. Então várias crianças e mulheres saíram da cidade, alguns homens ficaram para cuidar das suas residências com medo que elas fossem saqueadas, né? Porque diferentemente de 30, né, 32 a cidade vai ser ocupada, né, porque o conflito não acabou em 30, quando as tropas chegam aqui o conflito se encerra, mas em 32 não, quando as tropas federais ocupam a cidade, o conflito não acabou, né, então vai ser muito sofrido para a população de Tararé, para a população civil aqui da cidade, que vai ter alguns dias de tensão até o conflito se encerrar. Marcos, 92 anos depois, né, dessa revolução, você como historiador, como percebe a revolução, então, para o município de Tararé hoje, né, observando, andando pela cidade, conversando com estudantes, jovens, adultos, idosos, inclusive, gente que esteve muito perto de quem participou da batalha? O 32 é muito vivo aqui em Tararé, né, a Revolução Constitucionalista. A gente tem um monumento aqui no Parque da Barreira, que é um monumento ao soldado constitucionalista. Esse monumento foi construído em 1995. A gente também tem uma praça, General Euclides Figueiredo, que foi um combatente, né? Então tem um busto dele na praça que tem o mesmo nome. A gente tem uma rua também chamada 9 de Julho, né? Então o conflito deixou essas memórias na cidade e muitas pessoas que, né, vivenciaram o conflito contam essas histórias para os seus filhos, para os seus netos, né? Muitos deles já falecidos, né? Mas se tem uma memória muito viva na cidade, né? Tanto que todo 9 de julho existe vários eventos para rememorar, né, o que aconteceu, né, há 92 anos atrás. É costume nosso questionar aos especialistas, aos historiadores, enfim, sobre essa sacada, se de fato São Paulo, que saiu como perdedor em toda essa batalha, mas ganhou a Constituição. É de fato isso mesmo? Você acredita que a Constituição foi válida, veio a brilhantar o nosso Estado? Ah, com certeza. A partir de 32,
Primeiro que o Vargas tem uma percepção que não dá para governar sem São Paulo, sem ouvir São Paulo, né? Então acho que isso já é muito importante. A partir dali, Vargas vai ter que ter uma aproximação com São Paulo, entender que São Paulo é um estado muito relevante para o país. E apesar da derrota nas armas, há a vitória, né, com a Constituição em 34, e essa Constituição vai ser muito importante, uma Constituição que vai trazer muitos direitos sociais, que vai trazer o voto secreto, que até então, né, não existia, direitos do voto feminino. Então acredito que foi uma vitória, sim, né, apesar da derrota nas armas, né? O ideal foi atingido. E se a gente fizesse uma linha, se a gente observasse essa linha do tempo, né, passando de 34 para 88, e aí toda a participação, porque vem toda uma sequência, né? A gente está na terceira Constituição. É importante a gente também dar uma olhada, né, nos saltos que foram sendo dados ao longo da história. Isso é importante, né? Ah, sim, a gente tinha uma Constituição, a primeira, a republicana, né? Que era uma Constituição com vários problemas, e a gente vai melhorando essas constituições até chegar na Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E eu acho que a luta de São Paulo é um pouco, né, a luta da população de São Paulo ajudou a gente chegar até aos dias de hoje aí, ter uma Constituição que a gente considera uma Constituição, né, que traz muitas garantias, né, que traz cidadania à população brasileira. Então, essa luta pela Constituição foi muito importante, porque a gente tinha um governo que era sem Constituição, um governo que falava que era provisório e já durava algum tempo e, né, não tinha previsão de ter eleições, não tinha previsão de ter uma Constituição. Então a luta de São Paulo é muito relevante para que a gente pudesse ter uma Constituição em 34. Sem lembrar, sem esquecer, não é, da Constituição de 89 no Estado. Agora, eu queria te pedir, inclusive agora, Marcos Vinícius, uma menção aos paulistas, às paulistas que estão nos acompanhando agora aqui pela Rede Alesp, no YouTube também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você como professor, né, o que é importante analisar aquilo que nós não falamos aqui, que de repente acho que pode deixar como educação para as pessoas? Uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos é que direitos, né, eles são conquistados com muita luta, né, não existe direito sem luta, né? Então, se a gente tem direitos que a gente considera importantes hoje, é porque pessoas lutaram no passado. Então, acho que essa é a grande lição, né? Olhar para o passado para pensar o presente e entender que os direitos eles só vêm a partir da mobilização, né, da organização, para que as pessoas possam conquistar ainda mais direitos e a gente poder ter uma cidadania plena, né? Porque a gente ainda tem muito a construir e acho que 32 é um desses passos importantes para a gente poder construir essa luta por uma cidadania plena. Eu vou pedir aqui para o nosso, e peço perdão ao nosso diretor aqui, o Silas Ribeiro, mas eu vou fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, olhar para trás. A gente vai quebrar um pouquinho essa barreira, você está observando aqui nessa imagem aqui atrás, já falamos sobre ela, né, no sentido das batalhas. E essa frase que o Marcos nos trouxe agora, que é lembrando que pessoas lutaram pelos nossos ideais, Marcos, eu queria te convidar para olhar para trás assim. E olhando para trás, o que significa essa coisa? A guerra foi ali, o combate foi ali. Hoje existem outros combates. Mas se a gente olhar para trás e observar esse cenário aqui atrás, o que a gente pode esperar daqui para frente? É possível fazer alguma coisa assim? Ah, eu acredito que todo movimento, né, de luta, ele inspira a gente para que a gente possa mudar a nossa realidade, construir um futuro melhor. Então, olhar para o passado, ver o que as pessoas fizeram, o sacrifício que elas
passaram para construir o presente. E se a gente quer construir um futuro ainda melhor, a gente precisa ter esse passado como referência. Marcos Vinícius, professor historiador aqui em Itararé, eu quero muito agradecer a sua participação, o seu tempo para conosco, para o nosso telespectador. Muito obrigado pelos ensinamentos, agradeço demais as suas palavras. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder participar e falar um pouquinho da cidade que eu tanto amo, né, e sobre esse movimento que foi tão importante para a história do país. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que esteve conosco durante a exibição deste programa, num determinado momento o Marcos falou dos objetos, né, que foram encontrados aqui atrás no campo de batalha, os objetos que ainda são preservados e são preservados mesmo no museu aqui do município. No próximo programa, você que está nos acompanhando vai observar esses objetos. Nós falaremos direto do museu para trazer então mais explicações do que foi, você vai observar o que foi recuperado e que de repente ainda possa existir aqui atrás. Eu quero muito agradecer a sua participação, a sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.